E hoje em Metrópolis entrevista o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que deve ser confirmado na presidência da CPI da Covid. Seja bem-vindo, senador. Bom dia aos telespectadores do Metrópole. Um prazer, Raquel. Eu sou uma pessoa que te assistia muito na televisão e você é sempre muito coerente. E é muito bom dar uma entrevista para você. Muito obrigada, senador. Continue nos assistindo aqui no Metrópolis. É um prazer entrevistá-lo também. Senador, dia 27, terça-feira, serão definidos aí os membros da CPI da Covid. Os nomes acordados pelas lideranças partidárias serão realmente confirmados, ou seja, o senhor na presidência, o senador Renan Calheiros como relator, senador Tasso Gereissati, senador Randolfo Rodrigues, Otto Alencar, Eduardo Girão, Humberto Costa e o senhor, claro. Serão esses Braga. Os nomes confirmados? Os 11 são 2 do MDB, Eduardo e Renan, 2 do PSD, Omar e Otto, o Randolfo da Rede, o Humberto do PT, o Tasso do PSD, DB, o Girão do Podemos, o Ciro Nogueira do PP e o Marcos Rogério do DEM. São os 11 titulares. Tem 7 suplentes. Essa composição parece bem eclética, né, senador? Como é que ela foi escolhida? Veja bem, quando você cria uma CPI, o número de membros é proporcional à bancada. As duas maiores bancadas do Senado é o MDB e depois o segundo é o PSD. Então, proporcionalmente, o PSD e o MDB têm direito a 2 membros titulares e um suplente. Uhum. E assim por diante. Então, os outros partidos só têm direito a 1 membro. Né? Os únicos que têm mais de um é o MDB e o PSD. Na escolha, o MDB escolheu com maior bancada a relatoria, que em primeiro momento seria o senador Eduardo Braga, aqui no meu estado. Mas na sexta-feira passada ele abriu mão e disse que o relator era o MDB, que seria o senador Renan Calheiros. Só que quem escolhe o relator é o presidente eleito. Uhum. No caso, o senhor. No caso, eu que sou candidato, e dos 11, 8 senadores já se comprometeram a votar em mim. Uhum. Então é quase certa essa composição. Eu acho muito difícil, porque você está tratando... Muitas pessoas fazem algumas pensamentos e tal. Olha, estão negociando isso, estão negociando. Eu sou fundador do PSD, o Otto é fundador do PSD. O nosso líder é o Nelsinho, escolhido por nós, de consenso, ou unanimidade. É um homem de uma retidão política muito boa, muito grande. Então, no primeiro, ele vai trocar. Ninguém faz isso com o senador. Isso não acontece no Senado. Alguém troca o líder, chegar e trocar um membro para agradar A ou B, entendeu? Isso não se faz. E quando se fala em negociação, né, senador, as pessoas que não conhecem a política já levam para um lado pejorativo. Logicamente, a política ela é feita de negociações, não negociadas, de negociações entre os diferentes. Daí porque a gente tem a política. Negociamos a presidência, eu serei eleito presidente, o senador Randolfo será o vice e o senador Renan Calheiros será o relator. A gente pode fazer críticas a qualquer pessoa, mas em termos de experiência, em termos de equilíbrio, uma pessoa que já passou por vários cargos, como eu e o senador Renan, que Deus já nos abençoou com quase tudo na vida, e o povo. O senador Renan foi 4 vezes presidente, né? O Renan foi ministro da Justiça, o Renan foi deputado federal. O Renan não vai se prestar o papel de chegar lá na relatoria e criar versões para os fatos que estão no Brasil. E ele será desmascarado, desmoralizado, ele sabe muito bem. Então, o Renan tem uma responsabilidade pela história que ele tem, e eu acredito muito que nós não vamos fazer uma CPI de vingança, Raquel. Nós queremos uma CPI para fazer justiça. Nós não temos que nos vingar de ninguém. Todos nós, inclusive eu, perdi um irmão 10 anos mais novo do que eu pelo Covid, há uns 40 dias atrás. Foi uma doença avassaladora aqui no meu estado.
nós sofremos, e vocês, vendo aquelas imagens, iam as lágrimas, que eu vi muita gente chorar, porque o Brasil inteiro se comoveu, senador. as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Imagine você debaixo de uma piscina querendo respirar e não podendo. E o cara consciente ali, querendo respirar e não tinha ar. Então, essa CPI não é uma CPI de vingança. É uma CPI para as quase 380 mil vítimas que o Brasil já teve. Nós somos 2,5% da população mundial. Só que o número de óbitos no Brasil é 26% do total de mortes do Covid no mundo. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada. A CPI ela é um instrumento legítimo, né? É um instrumento legítimo do parlamentar para investigar. Mas essa CPI em particular, ela recebeu muitas investidas contrárias. Foi preciso, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal reafirmasse a legalidade da comissão para que ela fosse finalmente instalada. O senhor espera muita pressão, por exemplo, do governo federal nessa CPI? Sei, veja bem, eu pessoalmente não. Eu estive com o presidente Bolsonaro uma vez na vida, que foi no início do mandato, em 2019, em fevereiro de 2019, para tratar de um assunto Zona Franca de Manaus, que eu sou coordenador da bancada do Amazonas. Eu coordeno os senadores e os deputados federais que fazem parte da nossa bancada, e nós marcamos uma audiência com o presidente, e ele recebeu a bancada toda. Foi a única vez que nós estivemos juntos. Eu não sei qual é a pressão que ele pode exercer sobre mim, sobre Humberto Costa, sobre o Randolph, sobre o senador Tasso, sobre o senador Renan, senador Eduardo. Eu não vejo possibilidade dessa coisa. E o presidente, a gente tem que tratá-lo como uma instituição, com todo o respeito que o cargo merece, nós não vamos ser irresponsáveis de fazer denuncismo sem comprovar absolutamente nada. Então, nós vamos ter um início, meio e fim. Até porque essas pessoas que perderam amigos, perderam parentes, que estão aí desempregados, que estão aí passando necessidade, ela não aceitaria nós, numa CPI dessa, que a gente jogasse todo o legado que a gente tem por causa do momento desse. Então, é impossível isso acontecer, Raquel. E CPI, como eu já tenho uma experiência muito grande de parlamento, a gente sabe como ela começa. Mas nunca vai ser como ela vai terminar. Então, agora começam os trabalhos. Então, na terça-feira, eleição, indicação do relator. O relator apresenta uma proposta de trabalho. A comissão aprova essa proposta de trabalho. O que tem saído aí na imprensa são sugestões que serão analisadas, certo? Todo senador pode contribuir com sugestões, mas quem aprova o calendário de testemunha, de ministro, de assessor e tal, será a comissão no todo. E aí deverá ser feita a primeira convocação já para quarta-feira, no dia seguinte, porque a gente não pode perder mais tempo, não dá mais para esperar. Nós estamos falando em 380 mil vidas hoje em torno. Quando chegar a terça-feira que vem, eu acho que nós já chegaremos aos 400 mil óbitos no Brasil pelo Covid. Infelizmente. Senador, voltando à questão das pressões políticas por trás da CPI, isso já é conhecido em todas as outras CPIs, houve pressão política. O senador Cajuru, há 2 semanas, divulgou um áudio com o presidente da República, em que fica claro uma tentativa de intimidação, uma tentativa de interferência do Poder Executivo sobre o poder Legislativo, mais especificamente sobre o Senado. O senhor disse que não sofreu até agora nenhuma pressão do governo federal, mas como blindar os outros membros da CPI das investidas, seja do governo federal, seja de governos estaduais que também serão investigados, seja de prefeitos ou de parlamentares e políticos aliados? O senador, quando chega naquela casa, ele chega pelo voto direto.
ele tem responsabilidade com o eleitor do seu estado. A eleição do Senado é majoritária, não é proporcional. Ou o senador, para chegar lá, ele tem que ser mais votado. Ele não entra na cota partidária. Um teve 200 mil, o outro entra com 20 mil. Não entra assim. Então, essa é uma coisa. E a maioria dos senadores já foram senadores uma vez, são ex-governadores, ex-prefeitos, ex-ministros, pessoas já experimentadas que essa questão de ser pressionado, isso não passa pela minha cabeça. Alguém ser pressionado por causa disso. Em relação à conversa do Cajuru e do presidente, era uma conversa, eu vi ali com uma relação pessoal dos dois, que eu posso ter ao telefone contigo, mas você não vai me autorizar a divulgar a conversa. Eles estão ali batendo papo. Né? O Cajuru querendo fazer o presidente entender que ele era aliado do presidente, que ele não era igual aos outros, e que o pessoal do Bolsonaro estava batendo nele, fazendo um apelo para o presidente pedir para parar de bater nele. Foi o que eu entendi da conversa, o resto. Mas ali há, inclusive, uma insinuação do presidente da República para que se seja autorizado um impeachment contra os ministros do Supremo que estariam analisando a viabilidade ou não da CPI da Covid. Mas, olha, para você fazer o impeachment do presidente do Supremo, é necessário que o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele aceite. Não tem outra forma de fazer impeachment. Porque, se você analisar, quem elege um ministro do STJ, do STF, é o Senado, o STJ também. E também elege os ministros do TCU. O TCU é um órgão auxiliar do Senado, você tem uma ideia. Então, não é tão simples isso, não tem na história ter sido feito isso. Não é porque o ministro dá uma decisão contrária a mim ou a outro órgão do governo que a gente vai pedir a cabeça do ministro. Né? O senhor disse, em uma das muitas entrevistas que tem concedido ultimamente, o senhor disse que esta CPI da Covid seria uma CPI diferente de todas as outras que já aconteceram no Brasil. Por que o senhor afirma isso? Porque essa está na casa de todos nós. Geralmente, as CPIs que você já noticiou como repórter, como jornalista, já presenciou, todas elas eram de segmento. Era CPI de uma estatal, Correio, CPI de uma estatal, Petrobras, CPI contra o Eduardo Cunha, CPI contra não sei quem. Era CPI de um segmento que a grande maioria da população nem dava muita atenção. Chegava como feirante, e a CPI dos corretores, tudo é ladrão, tem que ser preso, tem que matar esses caras. Mas não sabia o que era. Essa não, essa todo mundo sabe o que é. Por que o senhor acha que a população vai acompanhar de perto o desenrolar dessa CPI? Já está acompanhando. Eu tenho recebido inúmeras mensagens do interior do Amazonas, que você sabe que as dificuldades aqui são maiores, não sei se você conhece o meu estado. Então, aqui, você não tem como eu tenho certeza que, se você não perdeu alguém da sua família, você perdeu alguns amigos queridos. Não tem ninguém de nós que está por isso. E coisa está do teu lado. Você está reclusa. O povo brasileiro está recluso. A maioria passa o dia todo assistindo televisão hoje, vendo tudo que está se passando. E se não fosse o trabalho de vocês, jornalistas, o número de óbitos no Brasil era muito maior. Porque o jornalismo brasileiro, 99%, contestou o negacionismo da ciência. Vocês contestaram veementemente. Vocês traziam para entrevistar especialistas, sanitaristas, infectologistas para falar sobre o assunto. Não dá para prescrever cloroquina. Está provado que não tem nenhum remédio que evite agravar a tua doença. Não tem, é o teu corpo, é a imunidade do teu corpo. E quando a gente fala em isolamento físico,
Isso desde criança tu já fez. Quando tua mãe, tu era criança, tu pegou papeira, cachumba, rubéola, sarampo, catapora, a primeira coisa que ela dizia para as tuas irmãs, para os teus irmãos, olha, não vamos pegar as coisas da Raquel, que ela está doente. Deixa ela para tu. Ela isolada dentro de casa. Não é? E se você tem filhos, mais de um, vai fazer a mesma coisa, você não vai deixar os dois juntos mais. Na hora que um deles pegar a catapora, olha, não chega perto dele, não pega no colher dele, não pega no copo. Isso a nossa família já fazia há muitos anos. E isso o governo não fez. Pelo contrário, incentivou. Eu sei que é importante a economia. A economia é importantíssima. Eu sei muito bem que a necessidade das pessoas... Meu estado é um estado que tem muitas pessoas que necessitam trabalhar diariamente para poder comer. Mas a vida, o comércio, o cara que quebrar, ele pode se levantar. Mas quem perde a vida não volta. A vida não volta. A economia é feita de vidas, né, senador? A economia é feita de vidas. A gente estava falando da peculiaridade dessa CPI da Covid. O senhor acredita que essa será a CPI do povo brasileiro? Algumas CPIs na história do Brasil fizeram diferença, né? Fizeram história. A gente teve a CPI dos anões do orçamento, a gente teve a CPI dos Correios, mas, infelizmente, outras tantas CPIs, outras tantas comissões acabaram em pizza, como diz o jargão popular. Qual a garantia... A CPI do mensalão. A CPI do mensalão não acabou em pizza. Muitas pessoas foram condenadas. Sim, tivemos CPIs importantíssimas. Sim. Mas, de outra banda, nós tivemos outras CPIs que também não deram em nada, deram em pizza, como a gente fala no jargão popular. Como garantir que a CPI da Covid, sendo essa talvez a mais importante das comissões, porque diz respeito a cada um de nós, como o senhor bem lembrou, como garantir que essa comissão não se transforme num palanque político e acabe sem resultados práticos, sem resultados jurídicos? A primeira coisa que eu pedirei aos membros da CPI, caso eleito presidente, é que essas 380 mil vidas perdidas até agora não merecem que a gente faça aqui num palanque político. Vamos respeitar as vítimas que se foram, os parentes que choram, os órfãos que ficaram. Quantas crianças estão órfãos agora que perderam pai e mãe? Sim. Então, eu não vou permitir, se depender de mim, eu não vou permitir isso. Nada, nenhum meio vale a pena você fazer política, muito menos brincar com as vidas das pessoas que estão chorando, sofrendo. Toda hora está morrendo pessoas que nós conhecemos. Toda hora. Os Facebooks, os Instagrams do Brasil viraram um obituário. Se você abrir, fulano, olha, sentimentos, é isso que virou. O Brasil não merece isso de nós. E aquele que se alvorar a fazer isso será chamado a atenção, com certeza, e creio que as pessoas não perdoarão esse tipo de comportamento. Serão condenados pela história, senador? Não, pela sociedade. Todos nós andamos em aeroportos, Raquel. Ninguém mora em Brasília. Eu moro no Amazonas e vou para Brasília trabalhar. Como é que eu vou entrar no aeroporto, uma pessoa dizer, você, em vez de estar fazendo a coisa certa, está querendo tirar proveito político da morte do meu irmão, da morte da minha tia, da minha mãe? É isso que as pessoas vão cobrar. É isso que vão cobrar. Então, eu não vejo, viu, Raquel, um espírito de vingança política porque eu perdi a eleição, porque eles ganharam a eleição direita e esquerda. Não. Está morrendo gente da direita, está morrendo gente do centro e está morrendo gente da esquerda. Está morrendo católico, evangélico, umbandista, macumbeiro, ateu. Está morrendo gente branca, está morrendo gente preta. Está morrendo branco, está morrendo índio, está morrendo pardo. Não é uma doença de uma pessoa, não tem religião, não tem nada.
Todos são iguais perante essa doença. Você pode ser a pessoa mais rica, mas isso não lhe dá a segurança que você será salva. Verdade. Tá certo? Então, é essa a questão, Raquel. É a lógica do momento. Por isso que eu não acredito que alguém, com a experiência que tem do Senado, de outros cargos que ocupou, possa querer usar isso para dizer: olha, se fulano fosse o presidente, isso não estava acontecendo. Está entendendo? Não acredito nisso. Não acredito. E aí vai caber a quem preside os trabalhos dar um norte para a discussão. Sem agressão, sem querer se vingar, mas querendo fazer justiça. Agora, há analistas políticos, senador, me permita, que afirmam que essa CPI terá dois fins. Ou ela tem o objetivo de enfraquecer o governo a ponto da candidatura de Bolsonaro em 2022 ser um fiasco, ou trazer à tona um fato político tão grave que dê finalmente causa ao impeachment. Afinal de contas, essa CPI é contra o presidente da República? Lógico que não. A CPI não é contra ninguém. A CPI é a favor das vítimas que foram cometidas Covid e das pessoas que podem vir a se acometer, que ela é mortal, ela é letal demais. Essa variante P1 que teve aqui em Manaus, no Amazonas, ela te internava hoje e você ia a óbito 2 dias depois. Ela pegava, você entrava no hospital com 20% de comprometimento do teu pulmão, de noite você já estava com 80%. Você não está entendendo. As pessoas não estão entendendo. Não tem como a gente achar impeachment do presidente. Vem cá. Se uma pessoa fosse responsável e a gente crucificasse essa pessoa, enforcasse essa pessoa, vai resolver o problema? Não vai. Então, nós temos que acabar com esse negócio de criar. As pessoas têm que parar. Porque esse tipo de argumento, olha, estão criando uma CPI para caçar o presidente Bolsonaro. Não. O presidente Bolsonaro, ninguém está com esse... Eu não estou nessa CPI pensando nisso. Não estou. Agora, eu quero saber por que o Brasil não fez barreira sanitária para proteger o povo brasileiro. Agora, você está proibida de entrar nos Estados Unidos. Você está proibida de entrar no país europeu. Mesmo que você tenha dinheiro, você não vai. Você tem que fazer quarentena de 15 dias para entrar num país desse. O Brasil abriu as porteiras aqui. Meu estado, quem trouxe a doença para o meu estado foi a classe média alta daqui do Amazonas, que passa as férias em Miami e Los Angeles. Nós estamos a 4 horas e meia de Miami. É mais rápido a gente chegar em Miami que em São Paulo. E trouxeram para cá, tanto é que os primeiros pacientes de Covid detectados no estado do Amazonas foram para hospitais particulares. Não foi o feirante, não foi o camelô, não foi o trabalhador de chão de fábrica, não. Quem trouxe foi pessoas com condições financeiras. Enquanto aqueles brasileiros que estavam na China, que o governo mandou buscá-los, a primeira coisa que fez foi isolá-los aonde? Anápolis, lembra? Passar de quarentena, 15 dias lá, né? Para que não infectasse ninguém. E as milhares de chineses, europeus, americanos que entraram no aeroporto todo dia no Brasil, não foi feito nem teste de temperatura. Absurdo. Tá certo? Nem teste. Você nunca ouviu o ministro que falava disso. Eu quero saber por que o Brasil não fez. Por que o Brasil não fez? Porque se nós tivéssemos feito isso, as barreiras sanitárias, nós teríamos tido muito menos óbitos. Muito menos óbitos. As únicas pessoas que fizeram barreira não foi contra estrangeiros. Foi contra os próprios brasileiros que vieram da China. Tá bom? É verdade. Okay? Eu lembro disso. O senador Renan Calheiros deve ser o indicado para relator da CPI da Covid. Mas já há manobras do governo, senador, inclusive com ações judiciais de aliados do governo, para apear
o senador Renan da relatoria. Aí eu pergunto por que Renan Calheiros é tão temido assim por Jair Bolsonaro? O MDB é a maior bancada do MDB. Quem indicou ele foi o MDB. Não foi o PSD que indicou o Renan, não foi o PT que indicou o Renan, foi o MDB, ele é membro do MDB. E por que o governo quer o Renan Calheiros fora da relatoria? Veja bem, eu até já disse isso ontem, até o líder Fernando Bezerra me ligou, ele disse, ô Fernando, você é do MDB e é líder do governo lá no Senado. O Eduardo Gomes é líder do governo no Congresso, os dois são do MDB. Se escolher o Renan e a maior bancada do MDB e ele tem direito à relatoria, a relatoria vai ser dada, não é para o Renan, a relatoria está sendo dada para o MDB. As pessoas estão falando Renan, não, é para o MDB. Só que o escolhido do MDB é o Renan Calheiros, que podia ser o Fernando Bezerra. O Renan Calheiros é tão temida assim? Seria porque ele é considerado o Highlander da política? Não, seria por causa dos contatos do Renan Calheiros, da força política que ele exerce no Senado? O senador Renan é um homem experiente, eu falei isso para você, um homem que já foi ministro de Justiça, deputado, senador, 4 vezes presidente do Senado. É um homem que já viveu muitas coisas, sabe muito bem que aquele cargo que ele vai exercer como relator tem que vir dele o equilíbrio, não ser sensacionalista, ter responsabilidade, porque nós estamos tratando de vidas. Então, ele sabe mais do que ninguém a importância que ele vai exercer nessa CPI, não usando isso como um instrumento de achar que vai se vingar de A ou de B, que vai derrubar o presidente. Não é isso. Isso aí são versões criadas para tentar justificar alguma coisa que eu não estou entendendo até agora. Muita gente diz, esse adiamento do Rodrigo Pacheco é para minar a CPI, tem alguma coisa. Olha, eu sou pragmático e lógico. E política, para mim, é lógica. Qual é a diferença de fazer na quinta e na terça? O que pode acontecer entre quinta e terça-feira que vai mudar a opinião dos senadores que já sabem quem vai votar, já sabem. Não, acho pouca coisa. Você disse há pouco, não teve o Supremo. O presidente alegava que não tinha condições de instalar a CPI por causa da pandemia. Ele não está 100% errado. E agora ele alegou que quinta-feira, amanhã, não dá para instalar a CPI, porque ele tinha que preparar o local que ia ser feitas as reuniões, a votação, os assessores. E nós nos quedamos a essa opinião por uma razão. Vai que alguém comece a trabalhar e adquira o Covid. Vamos dizer que foi a CPI que causou aquilo. Então, deixa o presidente assumir essa responsabilidade da segurança para todo mundo trabalhar, para depois não ter justificativa. Olha, o assodamento de vocês matou fulano. Eu não quero isso na minha história. O negacionismo do presidente da República, a promoção do kit Covid, temos também a falta de oxigênio em Manaus, temos o atraso no repasse do kit intubação, temos o atraso na compra de vacinas. Gente, tem tanta coisa, tem tantos fatos a serem investigados por essa CPI. Aí eu pergunto ao senhor por onde começar, senador Omar? Alguns acham que a gente deve começar ouvindo o ex-ministro Mandetta, outros estão achando que a gente tem que ouvir o Queiroga, que é ministro, para saber como é que ele encontrou, quais são fazer uma série de perguntas que aqui eu não vou me antecipar. Mas não tenha dúvida que não vamos começar, e vamos começar a investigação. Tenho certeza que ouvindo primeiro aqueles ministros que passaram pela pasta do Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde ele não é composto apenas pelo ministro. O Ministério da Saúde do Brasil ele não tem atividade fim. Ele não gerencia nenhum hospital brasileiro, a não ser esses hospitais das universidades federais, que têm hospitais universitários, mas não tem. Ele não gerencia o BS, SPA, hospital de câncer, nada, não tem um hospital. Ele
é apenas um ministério para fazer políticas públicas macro, que tem abaixo do ministro, independente da qualificação do ministro, tem abaixo do ministro, com certeza, vários especialistas de várias áreas para fazer. Então, você tem lá dentro do ministério um especialista que cuida da política de HIV, de doenças transmissíveis, certo? Sexualmente transmissível, tem um órgão para isso. E, com certeza, você deve ter outros especialistas que cuidariam de pandemias ou endemias ou coisa parecida. É por aí que nós vamos começar a investigação. O que deixou de ser feito? Senador, o governo federal defendeu, direta ou indiretamente, a tal imunização de rebanho em detrimento da vacinação. Para a ciência, imunização de rebanho é o seguinte: é feita com vacinas, é feita de uma forma responsável, vacinando uma maioria para proteger uma minoria que não pode ser vacinada. Mas a imunização que foi insinuada pelo governo seria contraindo-se a doença, seria através do vírus. Mas estudos apontaram que, caso 43%, ou seja, menos da metade da população brasileira contraísse o vírus numa tentativa de imunização de rebanho, ou seja, 86 milhões de brasileiros contraíssem essa doença, resultaria em 860, quase 900 mil mortos. Essa seria uma conta básica. Então, eu pergunto ao senhor, a opção pela não vacinação poderia ser descrita como opção pela morte? Afinal de contas, o resultado prático de uma imunização de rebanho, como foi proposta, como foi insinuada pelo governo federal, resultaria necessariamente em mortes? Não estaríamos falando de uma necropolítica? Com certeza. Você dizer que vai imunizar, quanto mais morrer, mais imunizado o povo brasileiro vai ficar, isso aí é que nem o Hitler fez, querendo ter uma raça pura. Então, olha, vamos matar negro, cigano, judeu, e vamos deixar essa raça pura aqui. É o pensamento. Mas não creio que isso foi o pensamento do presidente, veja bem. Eu acho que o presidente foi orientado de uma forma equivocada. Não foi na cabeça disso. Não foi ele. Eu um dia até vou perguntar para ele, se eu tiver com ele, presidente, quem foi que ele falou em imunização de rebanho? Porque não foi o presidente, não foi o governo, não. Teve alguns especialistas que falaram isso também. Imunização de rebanho. Não foi uma mas, coisa... Mas, ao fim e ao cabo, o grande responsável... Não, mas teve, veja bem. O que aconteceu é o seguinte, a variante P1 que teve em Manaus provou que não existe reinfecção. Então, veja bem, se tem reinfecção, não tem negócio de imunização. E a própria vacina não te imuniza a tal ponto de você não adquirir a doença e transmiti-la, mesmo você vacinado com as duas doses. Com as duas, porque primeiro era 14 dias, agora passou para 28 a segunda dose. Então, não evita de você contrair o vírus. E nós não temos nenhum remédio para isso. O Brasil nunca, o mundo não será o mesmo durante décadas. Acabou, Raquel, carnaval, acabou festa, acabou você sentar com amigas e amigos num bar, alguém pedir um drink, e aí você olhar aquele drink, o formato, deixa eu provar. Você chegar no lugar, dar 2 beijinhos, abraçar, acabou. Isso acabou. Não tem mais boi-bumbá em Parintins. Não vai ter carnaval em São Paulo, no Rio de Janeiro, tão cedo. Porque essa doença não vai passar num toque de mágica. Olha, ela veio e foi. Não. Essa é terrível. Essa é terrível. O que nós estamos tentando é descobrir uma saída para isso. Não há como as pessoas não andarem de máscara e gel. Eu, antigamente, pela minha ignorância, e minha ignorância não é tão faz tempo, não, isso é uns 10 anos, 8 anos atrás, eu viajava, ia para o aeroporto, lá eu vi um asiático com uma máscara. Né? Eu dizia, pô, cheio de frescura, está aqui no Brasil, acho que a gente vai passar doença. Não, é a cultura deles.
Não era frescura, não era Proteger e cultura. proteger o outro. É isso aí. Não era só ele, não. Ele também estava protegendo alguém. Era a cultura dele. Só que eu, latino, que tudo para a gente é festa, tudo está tudo bem, não tem nada de errado, tá certo? Vi aquilo como uma frescura. Hoje não. Hoje eu me penitencio de pensar daquela forma e não tem outra forma de se proteger que não seja usando máscara, e não é qualquer máscara, e usar álcool em gel, e você não tem mais cumprimento de beijo, abraço, acabou. Senador, em agosto do ano passado, a fabricante Pfizer, ela disse que ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses de sua vacina que seriam disponibilizadas já em dezembro último. A gente poderia já ter 70 milhões de doses já sendo distribuídas para a população. Os senhores cogitam em chamar a CPI algum representante do laboratório para esclarecer esse caso? E, nesse caso, quem seria responsabilizado? O então ministro da Saúde ou o próprio presidente? Aí, só investigando. Eu seria prematura e irresponsável em fazer qualquer tipo de acusação agora. Por isso a CPI existe. Uma das investigações é a Pfizer. Eles falavam em contrato draconiano. Olha, tem um contrato draconiano. Tudo bem, então vamos ver o contrato. Qual foi o contrato que a gente fez com as outras vacinas? Mas tem coisa pior. Tem coisa pior no meu ponto de vista. Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu tenho que emitir meu ponto de vista. Sim, sim, claro. A Sputnik, por que não está no Brasil ainda? O presidente Putin se vacinou, mostrou para todo mundo se vacinando e vacinou a família dele toda. Você acha mesmo que a Rússia, que já levou o homem à Lua, que é um país altamente nuclear, um presidente como aquele cara, que é muito mais informado que os brasileiros, todinho junto, vai tomar uma vacina que não preste? E até hoje não foi aprovada. Você acha que a ingerência junto à Anvisa vai atrapalhar? Veja bem, no primeiro momento, o nosso ministro das Relações Exteriores, o outro, cutucou a China. A China é um dos maiores. Olha, o Brasil, historicamente, a não ser na Segunda Guerra Mundial, que ele fez parte do eixo, certo? Historicamente, o Brasil nunca boicotou nenhum país e nunca foi boicotado por nenhum país, veja bem. Nunca foi boicotado e nunca boicotou. Nós temos uma relação comercial com a China que talvez seja a de maior fruto para o Brasil, porque nossos commodities eles compram em quantidade, né? E nós temos também o agronegócio que leva muita coisa para a China. Carne, frango, uma série de coisas aí, e eles usam muito nosso minério. Né? E é espetacular o Brasil. Né? Nós mandamos nosso minério para lá, né? O minério que faz a liga do ferro, o Brasil é um dos poucos que detém, eles compram da gente também, não é qualquer lugar que tem. E lá eles fazem o aço e a gente compra e traz de volta. Né? Nós não conseguimos fazer aço. O senhor acha que o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele propositadamente ele boicotou essas relações diplomáticas e comerciais com a China? Houve uma... Ideologicamente, ele disse que ele se posicionou contra a Coronavac, é que mais vacinou já. É a única que nós estamos tendo acesso aos ingredientes, ao IFA, aos produtos para fazer a vacina aí no Butantan. Que hoje o Brasil não tem capacidade de fazer os insumos da vacina. Tá? Não tem como produzir. Agora que está sendo feita uma ampliação no Butantan para que se possa se produzir o IFA, que é um componente da vacina. Então, foi um boicote à vacina também, a vacina Coronavac, que foi uma aposta bem sucedida do governador de São Paulo? Você perguntou da Pfizer. Não, eu não vou entrar nessa questão política de governador, por favor, isso aí não cabe a mim emitir opinião de governador que fez isso ou aquilo. O que eu vou entrar aqui e dizer, Raquel, é que
Por que nós não fechamos o contrato de 70 milhões de vacinas que seriam entregues, já teria sido entregue no Brasil, que isso dava para imunizar 35 milhões de brasileiros, que representa quase 20% da população, tá certo? Se você pegar 35 milhões, bem acima, não os 15% da população brasileira. Isso é uma coisa. O contrato que foi feito com a Coronavac é diferente do contrato da Pfizer, é diferente do contrato com a Johnson, é diferente dos outros contratos que o Brasil fez posterior? Vamos ver. Se aquele era draconiano e os outros. Se tiver similaridade entre um contrato e o outro, aí vamos dizer por que não compramos da Pfizer. Antes disso, eu não posso emitir nenhuma opinião sobre isso, eu não tive acesso a isso, nós vamos ter, com certeza. Mas, nesse sentido, eu quero te dizer que o objetivo nosso é investigar e dar algumas respostas a muitos questionamentos que nós fazemos, que você faz, que eu faço, qualquer cidadão brasileiro faz. Como é que o Brasil, do tamanho da sua economia, com as relações comerciais que tem com o mundo todo, não se antecipou para ter vacina para todos? Isso é um grande questionamento. Senador, a CPI vai utilizar de todos os recursos possíveis, como, por exemplo, a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico, inclusive a prisão em flagrante, se for necessário? Veja bem, eu não creio que há o pensamento meu de fazer isso. Isso aí é uma coisa que a CPI vai decidir. Por isso que eu digo, qualquer coisa, qualquer posicionamento é prematuro. Quando tiver que fazer uma diligência, essa diligência será feita, porque toda CPI faz. Mas chegar aqui e dizer que vai mandar prender alguma coisa, isso aí eu não vou fazer, eu sou contra esse tipo de coisa, eu não vou prejudicar ninguém, longe de mim prejudicar alguém. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui, eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Tchau!